Semana passada teve algumas partes assim, que a gente não ficou muito claro assim, tudo, mas são partes assim que eu até estava olhando, ele retoma depois na parte da lógica, assim, aquela questão da primeira apreensão, do juízo lógico, tudo, depois ele vai aprofundar um pouco na lógica. O bom desse livro é que assim, ele, às vezes quando ele deixa uma coisa meio por alto, assim, quando ele não aprofunda muito, mais para frente, nas outras introduções que ele faz, assim, ele já vai aprofundar. A principal aqui é a introdução à metafísica, assim, mas quando a gente chegar à metafísica, vamos passar primeiro pelas outras, né? Então, a gente falou, assim, só passando, foram alguns conceitos lógicos, assim. Você já estudou alguma coisa, assim, de filosofia, assim, alguma base? Pouco, né? Certo. Ele fala, assim, um pouco sobre o conhecimento, sobre o que seria conhecer as coisas. Aí ele fala um pouquinho sobre a essência das coisas, sobre os acidentes, o que seria o essencial, o que seria a cuididade, que ele chama. O essencial, a cuididade seria uma característica assim, que torna o ser aquilo que ele é. Vamos supor, o que é o homem? Assim? O homem é um ser vivo, um animal racional, aquela definição clássica. Assim. Como que a gente chega a essa definição? A gente chega vendo o Pablo, vendo a Tânia, vendo o Márcio, e a gente aprende dessas figuras, que os sentidos mostram para a gente assim, o que é essencial, o que é acidental. Sabe, por exemplo, que às vezes pode ter gente mais baixa, pode ter gente mais alta, pode ter gente mais gorda, pode ter gente mais magra, pode ter gente com a pele negra, com a pele branca, pode ter gente com traços asiáticos, mas tirando esses caracteres secundários, que é chamado na filosofia de acidentes, né? Aí a gente tem aquilo que é essencial, que é a cuididade, assim. Ele, basicamente, assim, o que se fosse resumir... Cuididade que vem de quid, né? Quid, é o que é o que em latim, né? É aquela pergunta que ele faz assim, quid est? O que é? O que é? Quid sit? Aí vem a cuididade, assim, a característica que define o que é uma coisa. Um conceito ontológico. Exatamente, seria uma coisa, por exemplo, aqui, ó, quid est? Quid est, Pablo? Chocolate. Mas isso daqui também, esse daqui é diferente. A cuididade dele é o Trento. Esse daqui é diferente desse, assim, mas eles são, na verdade, um acidente. Esse daqui, por exemplo, é de chocolate escuro, esse daqui é com creme, assim. Não só isso. Um está na mão direita, outro na mão esquerda. Um está pintado de azul. Exatamente. Então, esses daí são acidentes, assim. Na verdade, a coisa em si. Aí a gente poderia até falar que esses daí são gêneros de chocolate, assim, digamos. Assim. Várias espécies. Mas acho que é isso mesmo, né? Mas é isso sim, O gênero é chocolate. Aí na aula passada ele falou uma coisa interessante. Ele fez assim a respeito de uma primeira reflexão lógica, né? Que seria a apreensão, a simples apreensão. Que seria, por exemplo, eu pego isso daqui, aí eu faço uma apreensão. Eu vejo que isso daqui é um chocolate, assim. O que seria isso daqui? O chocolate. Agora, à medida que eu faço uma apreensão, eu posso depois fazer uma segunda operação da mente, assim. Eu posso emitir um juízo sobre isso. Aí eu provo o chocolate e vejo que esse chocolate é bom. Poderia ser ruim, poderia ser aguado, poderia ser chocolate de Zeoli. Zeoli vai mandar um monte de chocolate. Não precisa mandar, não, que eu não gosto. Poderia ser aquele chocolate que não presta de Zeoli, lá, assim, que em vez de leite eles põem água para colocar. Então, poderia ser ruim, assim, mas é um chocolate bom. Então a gente fez um julgamento, assim. Aí seriam dois termos, na verdade, assim, o chocolate e ser bom ou ser ruim. Então, assim, serão duas essências unidas por um verbo, assim, né? Então, o sujeito e um predicado, assim. O chocolate é bom. Aí, esse daí já seria a segunda operação da mente, assim, que seria o juízo ou a composição. Que foi basicamente o que a gente estudou na última aula, né? E agora ele vai falar um pouquinho para coroar o final aqui da introdução à física, à filosofia,
sobre as causas e o raciocínio, né? Racionamento. Não sei se aí é o raciocínio ou juízo, não? Juízo, talvez Não sim. sei que eu não... Vamos ler, aí a gente vê o que ele fala. Dividido então em 4 partes, acerca do propter quid, o problema das causas, os gêneros das causas, a terceira reflexão lógica, o racionamento, o raciocínio talvez. Não é raciocínio mesmo. É raciocínio mesmo, por causa O que juízo é uma cadeia de raciocínio. Isso, aí são duas sentenças. Juízo. Isso, são duas sentenças, mas você vai tirar um... O argumento é a expressão verbal do raciocínio. Isso. O raciocínio é cadeia de juízo. Isso, exatamente. Aí seria uma terceira reflexão lógica. Assim. Isso daí ele vai falar novamente quando ele chegar na lógica, né? Acho que na lógica formal, né? Material. E conclusão, as 3 operações do intelecto. Aí que ele já vai dar uma relembrada, né? Isso. Então, acerca do propter quid, o problema das causas. Por causa de que, né, o propter quid? Nós perguntamos o que é tal substância e logo, como é tal substância? Ou seja, interrogamos acerca de sua quididade ou essência e acerca de suas propriedades. Aqui ele faz uma distinção seguinte, que os aspectos acidentais, ele faz aquela distinção das propriedades, né, que são classificações mais para os aspectos acidentais. Assim. Aí ele citou lá as 10 categorias de Aristóteles, assim, que não recordo, não sei de cor, assim, não, mas seria quantidade, qualidade, seria composição, isso. Que eu acho que ele deve falar alguma coisa também. Para saber das propriedades de maneira ordenada, distinguimos primeiro que gênero ou categorias de acidentes podem dar-se na substância. E dividimos então a imprecisa pergunta, como é, qual modo est, em várias outras menor determinadas. Quanto é, qual a qualidade, aqui onde está, quando está, etc. Quanto est, qualis est, ad quid est, ubi est e quando est. Considerando assim, com a inteligência ordenada, a rica experiência sensível acumulada acerca dos aspectos acidentais de tais substâncias, sobretudo daqueles que nos permitiram entender quais são as suas características quantitativas ou essenciais, podemos determinar as características essenciais de uma série de propriedades possíveis da substância. Então, apresentamos a questão quia acerca de cada uma delas. Tal acidente pertence propriamente, ou seja, de maneira necessária a tal substância? É aquilo que ele falou, né? Vocês lembram, por exemplo, que às vezes um acidente ele poderia pertencer propriamente a tal substância. Por exemplo, um acidente que pertence a uma substância, por exemplo, o homem. Geralmente ele tem 2 braços, né? A pessoa não deixa de ser homem se cortar um braço fora, assim. Mas assim, ficou alguma coisa faltando, assim. Um acidente. Eu posso ser homem e posso não ter um braço, assim. Mas assim, não é por causa de eu perder um braço que eu vou deixar de ser homem. Mas se eu não tiver um braço, eu vou ter alguma coisa faltando. Apesar do braço ser um acidente, assim, para a minha quantidade de humano, faltar um braço em mim seria uma coisa que está fazendo falta, assim. Então, seria isso daí, seria um acidente que pertence propriamente de maneira necessária a tal substância. Uma vez determinada a propriedade da substância, tendo sido satisfeita a nossa admiração e aquietada a nossa curiosidade, já nada nos cabe por perguntar? Não. Todo o contrário, o desejo de saber se acha como a corda do arco, que foi levada a seu ponto de máxima tensão,
pronta para disparar a flecha até o branco. O branco no caso do alvo, né? do círculo central. Por exemplo, descobrimos com admiração que os homens possuem uma mesma cuididade específica, ansit, que era a pergunta que definia o ser, né? Assim, o que o ser né? Talvez exista, né? Logo, por divisões adequadas a partir da inteligência de sua substância, podemos falar sua definição. O que é quidicite? Uma das propriedades que nos havia surpreendido no homem é sua maneira de viver em família e em sociedade, tão distinta à dos demais animais. Analisando essa propriedade, estabelecemos que consiste em relações de tal e qual características: quididade, quiditas, secundum, quidi, podendo então comprovar que tal propriedade pertence necessariamente ao homem enquanto homem, quia est. Aqui ele faz um pouquinho, o Ivan talvez fique um pouquinho perdido, assim, porque ele está fazendo, na verdade, assim, um resumo dos outros capítulos, assim. Então, assim, para ficar mais claro, assim, então você lê os outros 4 capítulos, assim, que ele discute de maneira bem árdua, assim, cada um desses conceitos, assim, tudo. Chegados a este ponto, a nossa admiração e desejo de saber nos fez, senão, só nos fez aumentar. Só nos fez aumentar. E o que não podemos deixar de perguntar é o seguinte: por que o homem, sendo tal, tem como propriedade a sociabilidade? Esta é a última e a principal pergunta. Por quê? Porque uma coisa essencialmente tal tem necessariamente tal propriedade. A esta última pergunta os escolásticos chamaram propter quid. Por quê? Vocês lembram do credo, né? Qui propter nos homines et propter nostrum salutem descende et deixeris. Que por nós homens e pela nossa salvação descer dos céus. Essa é a causa do próprio. Essa indica a causa. A causa da humanidade, para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou, não sei por isso, ainda bem-aventurado sempre Virgem Maria. Que é o credo, né? Que é rezado na missa. Assim como a pergunta ansite se segue a pergunta quidicide, a quia se segue o propter quid. Então é assim: primeiro você pergunta se uma coisa existe, depois você pergunta, por exemplo, existe isso daqui? Obviamente existe, né? Eu estou segurando aqui, eu estou vendo, já comi aqui, já sei que é bom, então existe. Aí a segunda coisa é assim: isso daqui que está aos meus sentidos sendo apresentado, assim, pesadinho, docinho, cheiroso, assim, o que seria isso daqui? Aí assim, meu intelecto pega e fala: é o chocolate. Agora, por que isso daqui é chocolate? Assim? Aí que vem aquelas coisas lá. É o propter quid. Propter quid, o monge lá pegou os mexicanos lá e misturou o chocolate que eles faziam lá, margoso, com pimenta, com leite. E fez isso daqui. Maravilhoso. Propter quid é a resposta do quia. Não, na verdade, assim, são perguntas desencadeadas, assim, né? Primeiro você pensa que a existência, depois o que é. A existência, depois a essência, depois por que a coisa é. É uma sequência lógica, assim, né? O ansite, ele até fala que, assim, é uma pergunta, às vezes, que ela, às vezes, até passa batido, digamos assim, porque, às vezes, a existência das coisas, assim, ela é tão óbvia, assim, tão, igual, por exemplo, a gente não vai ficar discutindo se existe ou não a mesa aqui na frente da gente, né? Os modernos discutem, né, assim, eles acham que não existe. É a projeção da mente. Acha que é uma coisa A assim. linguagem criou. Que na verdade, assim, vocês não existem, se esse chocolate não existe, na verdade, assim, eu estou preso aqui na minha mente, assim, eu projetei vocês todos, assim, para ficar me distraindo aqui, assim, imagina? É o Matrix, né? Então, o Matrix, ele faz isso aí. Ninguém entende. Que ninguém entende, assim, né? Essa por isso que eles têm sucesso. Tá. Exatamente, assim. Aí eles fazem, assim, que lá é uma coisa altamente gnóstica, assim, parece que eles fizeram uma
uma exposição assim, para uma linguagem moderna assim, muito boa. Assim. High-tech para enganar. Exatamente. Aí o pessoal acha, vê lá e tal, assim, mas na verdade aquela é a filosofia moderna, assim, o que eles pregam na filosofia moderna, assim. Isso tem um pé, voltou, isso tem um pé na física quântica também. Também, a física quântica. Tem uma aula no site da Monfort Isso, agora isso, sobre esse isso. assunto que é muito interessante. Qual que era? Eu não vi, não. Sobre. Ele fala sobre. Introduz sobre a física quântica. E a impossibilidade. A teoria da certeza. A impossibilidade do encontro, da origem da vida, mas ele começa com a física quântica. Se a vida veio de fora, né? Em função da impossibilidade da vida ter surgido no planeta Terra. Essa é engraçada. Então, os cientistas estão buscando uma explicação como se a vida viesse de fora, né? Assim, Só assim, passa transferindo o problema. exatamente, assim, então, que bom, então vamos procurar a vida em Marte. Assim, aí, se não acha aqui, vai achar em Marte. Assim. A pessoa assim, já que não acha a verdade aqui, vamos jogar para a esquina. Teria só porque pelo tempo que existe a Terra, você não tem tempo para a vida ter se desenvolvido matematicamente, aleatoriamente. Aquela não existe teoria tempo. deles, assim. Não dá tempo. Né? Até para você. E para ter a biodiversidade inteira. Eu não sei se aí, extrapolando para o tempo do universo, você teria um pouco mais. Então tem que pensar outra outra solução. Eles imaginam que assim, outra solução. a gente está vendo aqui os umbrais, assim, então se eu pegar um monte de letra assim, e ficar tampando ali na parede as letras, em algum momento assim dos séculos, assim, se eu ficar lá 3 milênios assim, tampando esses monte de letras, se eu pegar, recolhesse essas letras, essa página, não precisa nem ser o livro inteiro, não, essa página só, se eu pegasse todas as letras que estivesse aqui, juntasse e ficasse tampando lá. Aí eles acham que uma hora assim, as letras vão cair no chão assim, com esse texto aqui escrito assim. Isso é a teoria da evolução. Eu tampo um dia, você tampa o outro assim. Vamos lá, vamos ver esse cara. Não pode não. O processo aleatório tem que ser o mesmo, só você. Só eu posso tampar. Quem altera senão é o multiverso. Então acho que eu vou deixar pro Márcio tampar. Mas aí é a loucura que eles acham assim. Isso aí é a teoria deles. Assim. Aí pergunta assim, a vida veio de fora? Claro, Deus criou de fora. Vai encontrar aquilo que... Eles falam que veio do meteoro, o meteoro caiu aqui, que bom. Você só aumentaria um pouco mais o tempo, né? Porque o problema continua o mesmo, mas com um tempo um pouco mais expandido. Ou seja, se você teria, vamos supor, 10 minutos para você julgar isso daqui. 10 minutos não dá para aparecer uma página dessa. Mas se eu tivesse 10 horas, aumenta a probabilidade, mas mesmo essa probabilidade é impossível. Um médico ateu, até conhecido assim, ele falou comigo uma vez, mas se eu ficar lá assim o resto da vida, assim, uma hora vai cair igual assim. Você não tem o resto da vida, o problema é esse. O problema é que a gente não tem o resto da vida. O universo tem um tempo, ele começou um tempo. Então você não tem um tempo infinito para eternidade. Se você for colocar um detalhe assim, né? Se eu quero que caia, não só formando as palavras, mas na mesma ordem. Se esse ser aqui de quantos tiver um pouquinho virado mais para cá, assim, já não serve. Tem que ser a mesma posição aqui. Aí é que dá, né? E a vida é muito disso daí. A vida, se ela tiver um pouquinho alterado, você agora não vive, não. Ele não vai criar. E a ideia do ajuste fino é o que os cientistas cristãos têm, é um argumento que eles têm desenvolvido atualmente, estão aperfeiçoando cada vez mais para justificar a existência de Deus, a teoria do ajuste fino. É um argumento meio contemporâneo, né? Que eles vão... Como é que é esse argumento? Fala pra gente. Não, são várias variáveis que eles encontram que tornam a vida uma coisa tão delicada que se você mudasse um pouquinho, seria uma coisa... Por exemplo, aceleração da gravidade por exemplo, assim, se o Sol, eu acho assim, se o Sol
fosse um pouquinho maior, se o eixo da Terra fosse um pouquinho se o mais eixo da inclinado, Terra não fosse um ia pouquinho, não ia ter vida. E A força nuclear, você não teria as as condições, estações que são você não teria, fundamentais. você não teria as manter condições. Tipo, isso a Lua é importante, porque se a Lua fosse um pouco mais longe, um pouco maior, um pouco menor, você Se Júpiter não modificaria existisse, a inclinação da Terra. se Júpiter não existisse, a Terra ia ser bombardeada por meteoros. Fruto do acaso. Um acaso. A Lua é um escudo. Sim. Eu estava vendo lá, assim, eu estou com uns livros lá em casa, assim, eu estava vendo se o acaso resolvia ordenar aqueles livros lá em casa, assim. Não, mas você não deu tempo, você tem Não deu 10 tempo. mil tempos, 10 mil anos. 10 mil anos. Tem um livro interessante que é do Anthony Flew. Você sabe Foi que aquele Anthony Flew é o ateu, filósofo ateu mais famoso do século XX. Ele discutia muito e no final da vida ele se converteu ao... Ele não chegou ao teísmo, mas ao deísmo. Ele, no final da vida, ele passou de ateu para o deísmo. E ele coloca esses argumentos. Tem um argumento interessante que é Mas esse argumento Me da deu tempo. possibilidade vai levar de Deus. menos gente para lá. É um avanço, né? De qualquer forma. Com certeza. O deísmo é que fala que Deus criou o mundo, mas depois largou o mundo Deu ao as costas, exatamente. O mundo entrega as moscas, assim. É melhor acreditar nisso do que acreditar que não existe Deus. Já aproximou um pouquinho do nosso lado aqui. Esse pessoal Pessoal menor, ficou... né? Você está falando de quê? Mas aí ele fala, um dos argumentos que fez com que ele mudasse foi exatamente essa origem da vida. Né? Porque uma coisa é a origem do universo. Isso existe uma grande impossibilidade do acaso sozinho poder originar do nada o universo. Mas, uma vez que ainda tenha se estabelecido o universo, um segundo problema é o início da vida, que eu acho que é mais difícil acontecer do que o universo. Porque a vida do nada, né, e até filosoficamente, Eles tentam muito assim. E aí, só um dia, eles citam, eu não sei se é o teorema do macaco, um negócio desse. Se tivesse um macaco, uma quantidade de macaco digitando o tempo todo num tempo infinito. Será que sairia uma obra de Shakespeare? Entendeu? E o problema é que a gente não tem um tempo infinito também. Você tem um tempo muito curto. E eles têm chocolate, né? Que senão já era. E assim, já foram gastos muitos recursos para se comprovar a evolução, para se comprovar a origem da vida, e eles não conseguem nada disso, né? Não, por isso estão buscando. Eles, até experimentos do tipo assim, estourar uma célula dentro de um tubo de ensaio lá para ver se ela se reorganiza. Nada disso acontece. Assim, Deus deve estar vindo lá. Isso aqui é uma coisa mais complexa da célula, assim, porque a pessoa pensa que é uma célulazinha, aquele negocinho assim, redondinho, assim, com o núcleo, assim, o citoplasma, assim, bonitinho. É uma coisa mais complexa que tem uma célula. Talvez assim. seja isso que você dessa árvore você não pode comer. Não adianta. Ó, tá vendo tudo isso? Conhecimento. Essa você não pode. Esse conhecimento, né? O conhecimento do... E então, aqui ó. Assim como o Ansite se segue o Quidditch, ao Quiz se segue o Procter-Quiz. A questão Ansite pergunta pela existência de uma quididade. O cachorro é uma espécie ou um gênero com várias espécies? Ou se distingue só acidentalmente do lobo? Considerando semelhanças essenciais e acidentais, chegamos à conclusão que é uma espécie. Sabemos que existe uma quididade específica que chamamos cachorro. Mas, então, surge a pergunta, o que é o cachorro? Quid est terra? O que é? Quid est o cachorro? Pergunta que só se contesta adequadamente, só se responde adequadamente, se chegarmos à definição por meio da divisão. Primeiro, conhecemos a existência da quididade.
e logo buscamos entender a sua essência. Algo semelhante ocorre à questão queer. Em relação à questão queer é a própria quid. A queer contestamos afirmando a existência da propriedade. O homem é verdadeiramente sociável, mas nos falta entender por que lhe pertence essa propriedade. E essa pergunta, a questão própria quid. Recentemente, então, alcançaremos a plena ciência da coisa. Então, aqui, primeiro a existência, ancit, depois o que é a essência, o quid est. Aí depois ele fala a respeito das propriedades, né, que é o quia, e por fim, assim, as causas das propriedades, assim, que é o propter quid. Então, assim, quando você tiver essas 4 perguntas assim, respondidas, assim, você vai ter um conceito pleno assim, da coisa, assim, né, do ser em si. Então você vê assim, isso daqui, realmente, isso daqui existe ou não existe? Existe. Aqui, ó, estou segurando. Aí, o que é isso daqui? É um xerox de um livro, assim. Aí, quais são as propriedades disso daqui? Mole, tem único, é cópia de um outro. Então, são as propriedades, assim. Por que elas são assim? Aí tá assim. Aí, depois que a gente respondeu essas 4 perguntas, assim, a gente tem um conhecimento da coisa, assim, que é a ciência da coisa, uma plena ciência da coisa. O problema é responder essas 4. O caso aqui, quando ele fala que o homem é um ser sociável, na verdade, assim, a definição do que é o homem. Não, na verdade, a definição é uma propriedade, é um acidente do homem. Poderia ser, o homem poderia ser homem ou não ser sociável. Eremita? Um eremita, por exemplo, assim. Aí mora lá no... Será que poderia? Mas é uma propriedade do homem. Isso que É eu uma tenho que dizer, por propriedade exemplo, do homem. não é uma propriedade da pedra. É igual o braço, assim, o ter braço é uma propriedade do homem. Eremita é exceção. Às vezes, assim, o seu eremita, mesmo os eremitas também, às vezes eles, esses eremitérios, assim, eles não ficam nunca sozinhos, assim, de tudo, assim. Tirando, sim, porque eles se reúnem para rezar o ofício, se reúnem para missa. Por exemplo, qual que é o eremitério mais famoso, assim, no mundo? Assim, Cartucho. Cartucho, assim, são um monte de casinhas, uma do lado das outras, assim. E aí eles se reúnem para celebrar as laudes, se reúnem para celebrar as vésperas, se reúnem para celebrar a missa conventual. Porque isso não... deixa eu só entender essa parte. Isso, então, é uma propriedade do homem, ou na essência do homem, por exemplo. Primeiramente, assim, a primeira pergunta, ancit, existe um homem? Se é que existe um homem? Então, a primeira coisa você tem que saber que existe um homem. Existe um homem, está todo mundo andando aqui, você abre ali a rua lá, tem um monte de gente lá. Então, primeira coisa. A primeira pergunta, existe alguma coisa? A segunda é assim, o que é esse indivíduo que está andando lá, que tem 2 pernas, 2 braços, que fica falando, que não sei o quê? É o homem. O que é quididade? O que é a essência do homem? É o quidicid. O que é o homem? O homem é um animal. Quidicid. Quidicid. O que é? Essa é a segunda pergunta. Quidicid. O que é? O que é o homem? O homem é um animal que tem sociável. Não, um animal racional. A Sociável não pode ser porque as abelhas entram ali na mesma classe. Porque o animal sociável, assim, as abelhas como aquela brincadeira que fizeram na Grécia. O lobo, por exemplo, ele vive em alcateias, assim. Eles também são sociáveis. Então, se fosse da essência do homem ser um animal sociável, então entraria na categoria, na espécie de homem, assim, entraria as abelhas e entraria os cachorros também. Mas, por exemplo... estou pensando, por exemplo, na definição para mim de Deus, um pouco é uma definição de relação. Por isso que é 3. Deus, amor. Amor não tem sentido de ser sozinho. Isso aqui é pai e mas filho. Então é uma relação. A própria seria mais definição. umas propriedades de Deus, assim. Seria propriedade? Aí o lá São Tomás vai depois falar disso daí. É atributo. Os atributos. Não é... Assim, não é que não seja, não. É porque... Aí, pedimos a Geraldo pedindo para você, Graça, avisar o Felga que amanhã a aula de latim. Você já... Nesse caso aqui da propriedade, por exemplo, poderia faltar
No casamento, pode ter um homem não social, um psicopata, mas ele não deixa de ser homem. A falta de uma propriedade, uma propriedade própria daquele ser, é uma carência, é um mal. É isso que define a moral, né? Por exemplo, é um mal no homem, um homem não social. Mas uma pedra não social não é um mal. Porque assim, não é característica da pedra estar junto, assim. Pode às vezes até por acidente, assim, então não estou de pedras lá, mas não é quer dizer que eles estão lá, assim. E sim outras propriedades, né? Por exemplo, assim, a visão. A visão é um bem do homem e dos animais. Isso. E quando falta isso, é um mal no homem e nos animais, é um cego. Um cego, é um por mal. exemplo. Mas não deixa de ser um animal. Agora, na pedra não é um mal ser cego. A pedra é cega por natureza. Ela não enxerga, assim. Então, porque ela não tem a propriedade da visão. Essa daí já é um aspecto secundário. O aspecto acidental. O aspecto acidental é uma coisa que pode não ocorrer no ser, e nem por isso ele deixa de ser aquilo que ele é. O homem, por exemplo, ele pode ser cego e não deixa de ser homem. Ou ele pode não ser sociável, mas ele não deixa de ser homem. Ele pode ter nem os dois braços, nem as duas pernas, assim. Ele pode ser só a cabeça e tronco, assim. Mas ele não deixa de ser homem. Eu não sei se foi na academia ou no Apesar de ser liceu. uma aula, assim. Na academia ou no liceu, acho que foi na academia de Platão, em que fizeram a definição, não sei quem, não lembro qual foi. Um homem é um ser, é um animal pelado bípede. Aí o engraçadinho tirou um pelando da galinha e jogou a galinha lá dentro. Aí é um animal pelado. Aí o seu animal pelado. Essa brincadeira é interessante pra gente. Aí é aquela coisa mesmo, assim, aquela questão da essência e do acidente, assim mesmo. Aí tem que saber, o acidente é sempre... Aí o acidente, ele pode ser de dois tipos, aquilo que é um acidente próprio do ser e aquilo que é um acidente não próprio, né? Assim, um acidente... Não, braço. por exemplo, é próprio do homem ter braço, assim. Assim, não é próprio do homem ter asas, assim. Eu não fico triste porque eu não tenho asas, assim. Até ficaria alegre assim, se tivesse asas. A pessoa saiu voando daqui lá pra casa, assim, não pegava trânsito, não pegava nada. Maravilha, assim. Então, já pensou que maravilha? Você sai voando daqui, maravilha, né? Eu tenho que ter umas asas bem potentes, principalmente depois do tempo, né? Mas tudo bem. Mas, agora a gente não fica triste porque a gente não tem asa, porque não é ter ou não asa poderia ser um acidente no homem, assim, mas não é um acidente próprio do homem, assim, ter asa. E a quarta pergunta é o porquê, né? Por que a tal propriedade? Não, a quarta, né? A terceira é ancit, quidicit, quia e propter quid. Ancit, quidicit. A quia, que é o porquê? Quia, e Isso existe, Isso existe, o que é isso? Assim, ou quais são as propriedades disso daqui? Quais são as propriedades? Isso, o quia é relacionado às propriedades. Propriedades igual a acidente? Isso, a propriedade é igual a acidente. Seria, assim, um acidente mais próprio da essência do ser. Que acidente seria mais ou menos assim, o homem é branco, é negro, né? Coisa Também, mas assim, por exemplo, ser branco ou ser negro não seria um acidente essencial. Uma propriedade própria, né? Então são acidentes próprios do homem. Não é a mesma coisa. Tem acidentes que não são próprios do homem. Porque, assim, por exemplo, eu nasci em Minas Gerais. É um acidente. É um acidente. Mas não é próprio. Não é próprio, assim. Bom, nasceu em Minas Gerais. Agora, ter dois braços e duas pernas. É um acidente. Mas assim, já é próprio do homem. Assim. Então é uma propriedade. É uma propriedade. A distinção bem sutil. É porque, na verdade, depois ele trabalha. E no caso, o homem como ser associado é uma propriedade. É uma propriedade, assim. Porque assim, o homem, se ele deixar de ser associado. Ou um acidente. É um acidente ele ser associado. Ele poderia não ser associado. Por exemplo, ainda assim, se não tivesse isso, ele ainda assim seria homem. Seria homem. Mas estou pensando naquele livro do Abolição do Homem. É do C.S. Lewis. C.S. Lewis. Muito interessante, porque ele fala, acho que um pouco disso. Ele
fala que determinadas características, se você tira do homem, ele não é mais um homem. A abolição do homem. O Chesterton também, no Homem Eterno, também fala algumas características que definem o homem eternamente. Se você tirar alguma coisa, já não deixa de ser homem. E aí seria uma propriedade, assim, mas na verdade assim, a gente... No sentido de propriedade que ele falou, então seria exclusiva do homem. Então seria uma propriedade. Não seria exclusivo porque, igual ele lembrou realmente, assim, por exemplo, as abelhas, elas vivem em sociedade, elas são seres sociáveis, assim. O cachorro, por exemplo, eles têm as formigas. Então seria um acidente. É um acidente, mas é um acidente essencial. É um acidente próprio do homem. É um acidente próprio. Porque assim, se o homem viver sozinho, isolado, assim até a gente, pelo fato da gente depender uns dos outros, assim, a gente até tende a ser sociável até pela nossa própria natureza, assim. Então é uma propriedade inerente à natureza, assim. Mas assim, não quer dizer que, igual, por exemplo, um ser que não fosse sociável, uma pessoa que tem um transtorno de personalidade antissocial, assim, que é um transtorno lá psiquiátrico, que a pessoa tem até aquela perversidade, assim, ela mata, não sente rancor, não sente nada, assim, não deixa de ser homem por causa disso, não deixa de ter humanidade, assim, por causa disso, né? Mas questiona até se ela não tem algum sentimento. Nesse exemplo, por exemplo, imagina se toda a humanidade, por algum problema assim, se tornasse antissocial. Aí seria a extinção do homem, que é a propriedade essencial. Porque também às vezes até uma coisa, espécie, por exemplo, se toda a humanidade perdesse as pernas ao mesmo tempo, assim, talvez também seria a extinção. Porque é uma coisa... Não, assim, um exemplo absurdo. Um exemplo absurdo, Aí o Lula ia montar uma fábrica de cadeira de roda, né? Ia ficar mais rico do que está. É só para pensar assim, que existe acidentes são Quando a próprios. gente pensa em acidentes, significa os atributos, as propriedades do acidente. Exatamente. É aquilo que ele pergunta também. Ele pergunta da essência do acidente, assim, se há essência nos acidentes. Assim. Ele tem uma parte do livro que ele fala assim, há essência nos acidentes? Aí ele fala do famoso urso polar lá, assim, o urso polar é branco, mas pode haver brancura, não, assim, poderia haver, a gente pensar na brancura em si, sem ter ela aplicada no acidente, no ser. Isso daí é a brancura do extrair a brancura. Aí ele fala o seguinte, se for abstratamente pensar na brancura, ela até existe. Existiria uma quantidade, existiria uma essência e um acidente. Mas se você for pensar concretamente, se você for ver a realidade, aquilo que é branco em alguma coisa. O urso polar que é branco, esse copo que é branco. Não existe um branco em si andando, assim, não existe o branco em si. É o que Platão falava, assim, Platão achava que tinha o branco assim andando, assim, no mundo das ideias, né? Na verdade não existe isso, assim, existe o branco nas coisas, assim. Essa folha é branca, aquele copo é branco, o urso polar é branco, essa parede foi branca algum dia. Vamos continuar então. Onde paramos? E a sociabilidade existe nos animais. Os animais também, Então. Na categoria de animais, né? Não só do homem. Você vê a curiola do PT, assim, como é que é associada. Eu acho que qualquer dia desse, assim, eu vou estar andando na rua, assim, vou jogar algum coquetel molotov, assim. Já pode ser beatificado sem nem... Não precisa nem ir lá, né? Você sabe, Pablo, por isso que São Daniel. é por isso que eu não fico com medo de andar na rua, se eles me jogam com coquetel molotov, porque eu sou tão pecador que eu não mereço nem a glória do martírio, assim. Então eu posso andar que não vai... Se vocês forem jogar, assim, o negócio ainda vai jogar acertando, o negócio vai cair lá longe, assim. Onde paramos? Segundo parágrafo. Assim como o Ancite se segue ao Quidicite, Euclides ele já é. Assim como a questão quia pergunta pela verdade, a própria quid pergunta pela causa.
A questão queer pergunta se tal propriedade pertence verdadeiramente a tal espécie ou gênero de coisa. Aí é aquilo que a gente falou, né? Se tal propriedade ou sociabilidade pertence verdadeiramente à espécie humana, mas muitas vezes, ainda podendo contestar essa pergunta, não sempre se entende por que lhe pertence tal propriedade. E então se pergunta pela causa. Por que causa tal propriedade pertence a tal coisa? Se deu, então, o nome de causa a todas aquelas coisas que contestam a questão, propter quid. Falar das causas é falar dos porquês. Segundo a Academia Real, porquê significa causa, razão, motivo. Assim como a questão quid sive não se responde cientificamente, senão com a quididade ou essência, assim também a questão propter quid não se responde cientificamente com qualquer causa, mas com aquelas que são necessárias ou essenciais. Ao que deseja saber, não lhe basta, diríamos, conhecer o que a coisa é acidentalmente, mas que busca o essencial, quod quid est, necessariamente, e a isso o chama quididade ou essência. Da mesma maneira, não é um conhecimento científico e digno do sábio saber que João enfermou doente, né, porque tomou frio, mas que busca um conhecimento mais profundo. Se tais condições climáticas produzem necessariamente enfermidade em todo o homem. Não qualquer, porque merece o nome de causa científica, mas os porquês necessários, que explicam que uma propriedade essencialmente pertença necessariamente às coisas da quididade. Essa frase foi bonita, hein? Pato Caldeirão. Entendeu mais ou menos assim? Esotericamente. As 3 vezes. É aquilo lá mesmo que a gente tinha falado, assim, né? Agora ele fala a respeito ele chama de ciência, na verdade, assim, a ciência do sábio, né? São Tomás de Aquino vai falar assim, saber as coisas assim com profundidade, na sua essência, saber as verdadeiras causas, assim. Então, É a definição de ciência. É a definição de Ciência é o ciência. conhecimento pelas causas. Pelas causas, exatamente. Então, aí é isso que ele fala aqui. Não cabe ao sábio você saber que o fulano lá tomou um vento encanado e pegou uma pneumonia. Tem que saber se o vento encanado assim vai dar pneumonia em todos os homens, assim. Igual, por exemplo, o amigo nosso lá sempre pegou, por causa do cheiro de mofo de um local por aí, lá no Japão, pegou uma pneumonia, assim. Então, assim, será que todo cheiro de mofo pode causar pneumonia? Será que essa carga excessiva assim, de esporos de fungo assim, pode dar uma pneumonite, alguma coisa assim? Ou será que foi alergia que ele teve? Aí aquela coisa assim. É mais ou menos isso, assim. Que ele pega pelas causas finais, pela sabedoria mesmo, assim, né? Vamos passar para frente? Vocês querem mais comentários? Gêneros de causas. Quantos são os porquês das causas? Como podemos... Das coisas. Como podemos considerá-los de maneira ordenada? O problema das causas... O problema das causas se apresenta com enorme complexidade, pela infinita diversidade de porquês que se podem falar ao buscar a explicação de tantos aspectos e propriedades das coisas que surpreende o homem. Para resolvê-lo, os primeiros filósofos procederam de maneira semelhante ao que se usou para resolver o problema das essências das coisas. Buscaram falar as causas mais gerais e primeiras, que suspeitaram foram poucas e simples. Então ele começa pelas causas mais gerais e primeiras, né, que aí a gente pega uma coisa mais ampla,
logo mais simples, assim, para depois ir para as causas piores. Aí o Tales, por exemplo, pode falar? O Tales de Mileto, por exemplo, vendo que as coisas mais perfeitas, como são as viventes, aquilo que o parece depender aquilo do que parece depender suas propriedades é a umidade. Considerou como o porquê universal das coisas a água. Vocês lembram que ele falava, que o Tales de Mileto falava que tudo era composto de água, assim. Então, o Pablo, por exemplo, se a gente dissolver ele assim, ele vai ter 98% de água, assim. Essas paredes aqui, assim, estão mofadas, assim, por causa do... Eu falei que onde que era, estava mofo. Essas paredes estão mofadas, assim, por causa da umidade, assim. Esse chocolate, assim, é bom por causa da água. Então, a água seria a origem de tudo, assim, seria a causa de tudo. O Anaximanes, pelo contrário, pensou que era o ar, pois em seu enrarecimento, quando o ar rareia, se produz o calor, e de sua condensação a água. O gelo, a terra e as demais coisas. Que do enrarecimento do ar se produz o fogo, se prova porque se sopra com a boca cerrada, o ar sai frio, por estar condensado. E se o fazemos com a boca aberta, sai quente, por estar enrarecido. Isso aqui ele usa um termo, um argumento ad hominem, assim, uma coisa assim que eles... Talvez foi isso que o Anaximanes pensou, né? Por isso que ele deve ter pensado, né? Ele não viu que aqui ele está jogando assim, direto o ar quente da boca, assim, e aqui dá uma condensada maior assim, de pressão, assim, faz evaporar aqui a umidade da minha mão, né? Mas tudo bem. Tá. Então, Empédocles, considerando as razões de cada um, considera que as causas ou raízes das coisas são 4. Escuta ante todo as 4 raízes de todas as coisas. Então ele fala aqui quais são as 4 raízes: Zeus, brilhante, o fogo; Aera, difusora da vida, o ar; Aidônios e Nestes. Não, Zeus, que é o brilhante, né, o fogo; Aera, que é a difusora da vida, o ar; Aidônios e Nestes, cujas lágrimas são fonte de vida para os mortais, a terra e o fogo, e a água. Então são os 4 elementos, né? O fogo, a água, a terra e o ar. Os 4 elementos famosos lá que Aristóteles vai falar também. Mas Aristóteles observou que todos estes porquês têm certa semelhança entre si, pois são como a matéria da que se fazem as coisas, podendo considerar-se como o mesmo gênero de causa, a matéria ou a substância. Outros foram encontrando porquês de outros gêneros, que é a matéria. Por exemplo, os pitagóricos diziam que a explicação das coisas e suas propriedades estão nos números e suas proporções, pondo como causas das coisas certos pares de princípios, finito e infinito, par e ímpar, uno e pluralidade, etc. Também Parmênides foi mais além dos porquês materiais, pois descobriu que atrás das múltiplas aparências das coisas que se oferecem aos sentidos, há algo uno que descobre a inteligência, o ente. Se as coisas são tais ou quais, ou simplesmente são, é porque são ente. E o que não é ente, não é. Essa explicação foi aperfeiçoada por Platão, quem disse que o que explica por que as coisas são como são as ideias ou as espécies. Se os homens têm uma mesma fluididade, é porque participam da mesma ideia ou espécie de homem. Aqui também Aristóteles corrige o que essas explicações têm de errado e conserva o que como verdadeiro. Todos estes porquês pertencem a um gênero distinto de matéria,
pois assinalam a forma ou essência das coisas. Aproveitando o que os outros haviam falado e levando por seu gênio, Aristóteles determinou quais e quantos são os modos mais gerais de porquê ou causas, como havia feito também para as fecundidades, ao distinguir os 10 predicamentos, que ele vai citar no livro Segundo da Física. Temos que examinar as causas, quais e quantas são, pois que o objeto desta investigação é o conhecer, e não cremos conhecer algo se antes não temos estabelecido em cada caso o porquê, o qual significa captar a causa próxima. É evidente que teremos que examinar quanto se refere à geração e à destruição, e a toda a mudança natural, você achou que eu ia falar? A fim de que, conhecendo os seus princípios, possamos intentar referir a eles cada uma de nossas investigações. Neste sentido, se diz que é causa aquele constitutivo interno do que algo está feito, como, por exemplo, o bronze a respeito da estátua, ou a prata a respeito do cálice, ou os gêneros de bronze ou de prata. Outro sentido é a forma ou modelo, isto é, a definição da essência e seus gêneros, como a causa de uma oitava é em relação de 2 para 1, em geral o número, e as partes da definição. E outro sentido é o princípio primeiro, de onde provém a mudança e o repouso, como o que quer, como ele que quer algo é causa, como é também causa o pai a respeito do seu filho, e em geral o que faz algo a respeito do feito, e porque faz mudar algo a respeito do mudado. Em outro sentido, causa é o fim, isto é, aquilo que para o qual é algo. Por exemplo, o passear a respeito da saúde. Então a gente passeia para ter finalidade de ter saúde. Pois, por que passeamos? Ao que respondemos, para estar sãos, e ao dizer que isto cremos haver indicado a causa. E também qualquer coisa que, sendo movida por outra coisa, chega a um meio a respeito ao fim. Como o adelgaçar, que é isso aí? A purgação, o purgativo, os fármacos e os instrumentos cirúrgicos chegam a ser meios com respeito à saúde. Todas essas coisas são para um fim e se diferenciam entre si que umas são atividades e outros instrumentos. Tais são, pois, os sentidos que se diz de algo que é causa. Essa daqui é a citação da física, né? Os textos de Aristóteles, eu já tinha até comentado isso aí, porque os textos eles são sempre, assim, eles são claros, mas eles são ao mesmo tempo obscuros, assim. Os textos de Aristóteles, assim, como eles são cópias de aulas que ele deu, assim, Aristóteles, assim, eu acho que, posso estar até enganado, assim, mas eu acho que ele não escreveu muita coisa, assim, não, ele não chegou a fazer um livro, assim, aperfeiçoando. Ele tinha as aulas que ele dava, assim, secretamente para os alunos, né, e os alunos faziam cópias, assim, porque, assim, na antiguidade, assim, eles tinham métodos taquigráficos, assim, muito precisos, assim, ao contrário de nós modernos, assim, que às vezes a gente vai tentar copiar, se não consegue. Eles tinham aqueles sinais taquigráficos, assim, que eles conseguiam reproduzir um texto da forma que a pessoa falava, realmente, assim. A gente tem, assim, por exemplo, em Roma, na Roma antiga, assim, tinha aquelas técnicas taquigráficas, assim, bastante apuradas. São Tomás de Aquino usava muito isso daí. Algumas obras dele são escritas em sinais taquigráficos, assim. É bem interessante, vez por outra, assim, passa, assim, escrito São Tomás, assim.
a escrita original. Aí coloca lá uma foto, você olha aquilo lá, você não consegue entender nada, assim, parece que está escrito em árabe, assim. Aí você vai ver, na verdade, assim, porque São Tomás escreveu aquilo lá com sinais taquigráficos, assim. Aí taquigrafia, o que acontece? Às vezes uma palavra, assim, ou uma frase, por exemplo, os romanos, assim, o Cícero, ele falou aquela célebre frase lá das Catilinas, né? Usque tandem adultéria, Catilina, paciência nossa. Até quando, Catilina, abusará de nossa paciência? Isso daí era tão citado, que os taquígrafos antigos, eles, por um sinal só, eles já resumiram essa frase inteira. Então, assim, quando alguém ia citar novamente assim, as Catilinas de Cícero, ele chegava lá, usque tandem adultéria, Catilina, paciência nostra. Aí o taquígrafo já pegava e fazia um sinal lá, já resumia tudo. Ele já sabia que era aquilo lá. Então, assim, isso daí, além de aperfeiçoar bem assim, a coisa, hoje em dia a gente não tem muito disso, né? Vocês estudaram taquigrafia? Será que eles usaram lá em Cristo lá, taquigrafia? Provavelmente, mas eu não sei. Possível, né? Assim, parece que tem alguns conjuntos de, como é que se chama? Lojas, né? Aqueles dígitos de, como é que é? Eulogias, né? De nosso... Na teoria das fontes tem a tal fonte que talvez seria. Keller, né? Essa fonte lá que seria... Keller, né? que seria um negócio assim. Aí talvez eles Seria tenham usado. dar origem aos Porque os três evangelhos têm bastante coisa em comum. Eles só podiam ter tirado de uma fonte Os comum. Santos Padres, eles falam que assim, São Mateus foi o primeiro a escrever, ele escreveu em hebraico. E o do outro. E aí depois eles foram Mas não deixa de mudando. ser também. Né? Aí depois, lá pelas tantas, assim, alguém fez uma versão em grego, e aí eles perderam o texto em hebraico do São Mateus. Assim. Isso daí é até interessante, porque assim, uma das coisas que eles falavam há muito tempo atrás era, por exemplo, o livro de Tobias, assim. Eram citados assim, Tobias em hebraico, assim, e todo mundo falava que não existia. Assim. Isso daí eram interpolações que eles tinham traduzido do grego, assim. Aí acho que no século XVIII, não sei, assim, eles acharam numa sinagoga lá assim, o livro de Tobias inteiro, assim, em hebraico, assim. Aí, aquelas coisas assim, aquelas teorias lá. Muito da crítica literária moderna, assim, ele cai por terra, assim, de vez em quando. É igual aquela teoria do São Marcos lá, assim, que eles achavam que, assim, aquilo lá era uma elaboração da comunidade, assim. Então os evangelhos tinham que demorar, assim, até a comunidade elaborar o Cristo como um herói, o Cristo como salvador. Eu pensei em outro exemplo, os 10 mandamentos. As duas tábuas. Foram escritos os 10 mandamentos em duas tábuas. As duas tábuas seriam 10 palavras só. Então seria algo do tipo taquigráfico. Taquigráfico, né? São 10 palavras, como de 10 palavras surgiu os 10 mandamentos. É uma palavra que resumia mas se for aquele mandamento. Se for pictograma, né? O símbolo tem aqueles escreveram. um significado. Não sei, pode ser, já era do Egito. Ah, O Egito tinha isso. Mas já era em hebraico, né? Então, Era hebraico? Pode ser. seria uma palavra mesmo que resumia a frase. Eles já lembravam. Aliás, o hebraico já é assim, né? O hebraico não tinha vogais. Né? Não tinha A vogais. pessoa tinha que saber o hebraico para saber ler. Para saber ler, assim. Hoje em dia já tem as vogaisinhas, assim, mas... Então, vamos lá. 4 são, segundo Aristóteles, os gêneros das causas. Então ele vai resumir aquilo que Aristóteles acabou de falar ali. Material, formal, eficiente e final. Isso aí, ó, essas 4 causas aqui, elas são importantíssimas, assim. Tudo quanto é questão, São Tomás, às vezes, ele vai falar dessas 4 causas, assim. A causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. O que seria a material? Do que algo é ou está feito a modo de matéria. Formal, aquilo que é a essência, ou essência, aquilo que é a essência. Eficiente, a causa eficiente, do que é ou é feito a modo de agente. E causa final, para o que é o fim. Ele vai falar isso depois, ele vai retomar isso aí, vai falar um por um. Exercício. O fim. Usa as 4 Para causas. formal, aquilo que é
ou essência. Use as quatro causas para explicar o copo. Para definir o copo, né? Define o copo lá, o copo. Ó, vou soprar o copo então. Não, causa material. Material. Causa material. Polipropileno. Vulgo. Na verdade, existe uma matéria-prima, assim. Essência. O polipropileno é a Copidade. A copidade dele. Copidade. copidade. Sim. Causa eficiente. Agente. A Copobras. É É isso? Copobras, quem fez Não, lá. porque E a finalidade, né? Para que foi comprar copo para capela, né? Para beber água, assim. Mas assim, tem um boteco ali na frente que serve coxinha dentro do copo, assim. Ser recipiente. eficiente Então, se assemelha a material, olha só, material, do que é feito. Não. Do que algo é feito. Do que é ou está É feito. feito a modo de agente. Não é eficiente. Não, fala primeiro, material. Qual é a causa material do copo? Não entendi. Estou confundindo qual é eficiente. Matéria. Material é matéria. matéria-prima, exatamente. São Tomás, até Aristóteles fala que existe uma matéria-prima, assim. É uma coisa que você não sabe o que é, assim, uma matéria-prima. Assim. Agora, quando a matéria-prima se formaliza, aí que ela vira o polipropileno, assim. Mas isso daí é coisa sutil, assim, mas isso daí depois você vai falar. A matéria-prima é uma coisa que não existe, assim. É um negócio assim, você imagina, você quer imaginar alguma coisa assim, a gente usa o sentido, assim, você imagina uma massa disforme, assim, uma massa de. Como é que chama aquele negócio que eles colocam no meio? Massa de hidraceiros. Você imagina uma coisa assim. Aí depois que ela se formaliza, assim, elas formalizam isso aí. Mas a matéria é uma coisa que não existe, assim. A matéria-prima. Não, estou brincando, não existe assim. Mas daqui depois ele vai falar, ele vai depois discutir isso daqui. Parece que a próxima, não, eu acho que até na introdução à lógica, assim, ele fala um pouco sobre isso, assim. Aqui é por isso que ele fala muito en passant, assim. Aí depois ele vai entrar em detalhes, assim. Como dissemos para as categorias, também os 4 gêneros de causas estabelecidos por Aristóteles se impuseram a todos os bons filósofos, não sendo necessários assinalar outros mais, nem podendo quedar-se com um menos, nem podendo contentar-se com um a menos. Aí ele cita aqui o Martinez e o Cortês, dicionário de filosofia. A teoria aristotélica das causas, plenamente aceita durante toda a Idade Média, começa a ser rechaçada a partir do Renascimento, criticada sobretudo por Galileu e Bacon. O desaparecimento das 4 causas como princípios explicativos da natureza deve marcar o rechaço, né, a exclusão, né, em primeiro lugar, da autoridade de Aristóteles na filosofia da natureza, e, em segundo lugar, o desaparecimento da consideração organicista do mundo. Segundo o mecanicismo nascente, a nova imagem do mundo é a causa formal e final, se consideram estéreis, inobserváveis e não experimentais, enquanto que a causa material queda imersa na explicação que é a filosofia corpuscular dos fenômenos a partir das partículas submetidas a movimento, que se constrói em uma única causa eficiente, com interesse científico. A partir de então, se faz usual a interpretação da causa como causa eficiente. Aí eles destroem as 3 outras causas, aqui só fica com uma causa eficiente, assim. É engraçado que no momento que Aristóteles deixa de ser importante em termos de filósofo da natureza, ele passa a ser. A outra parte da obra dele começa a fazer sucesso, vamos dizer assim. A poética, depois junto com o Renascimento, a volta do ser humano, o indivíduo como posto principal. Se bem que antes, né, mas a física vai perdendo força, mas aí a lógica continua importante, né? A poética. O que mais? Tem mais a retórica. A metafísica não fica presa, acho que
matemática física, né? Vai perdendo. Eles vão pegando mais essas partes, assim, que seriam. São São as a. últimas etapas, se você pegar a filosofia dele como coordenada pelo aquele princípio principal dele. Eles pegam eles abandonam a parte mais superior da filosofia dele e ficam com a base, né? Assim, Fica com o os método. prolegômenos lá, aquela. Agora, segundo o Olavo de Carvalho, essas 4 partes da filosofia de Aristóteles não são 4 partes, é uma só. É uma só. É o método dele. É um método dele. Não, é o método dele. O método é tudo, ele não é só o método. Tudo. A poética, A retórica, a lógica. tudo faz parte do conhecimento em Aristóteles. São níveis diferentes até alcançar o conhecimento. A lógica é o último, que é a prova. Primeiro você absorve o conhecimento via poética, né? Sentimento. Depois passa para o nível retórico, ele tá, como é que ele está influenciando você. Aí você depois que você passa dessa etapa, você passa para a etapa da dialética. Você começa a questionar as opiniões que a gente a respeito daquilo. Por último, já que já passou por essa etapa, basta provar, é a lógica. E as pessoas confundem achando que o método aristotélico é puramente a lógica. Não é, ele trabalhava com a dialética. Interessante, né? Para alguns, a própria metafísica, a física dele é um método científico. Mas aí não precisa de hipótese de trabalho. Aqui ele fala a visão do mundo de Aristóteles era mais como se fosse um organismo e depois foi substituído por Galileu, virou fosse mais um mecânico. É um mecanicismo, né? Mecanicismo, né? É que aquilo, por exemplo. Mas qual que é a diferença de concepção o de mecanicismo, organismo? eles queriam explicar o universo todo assim, como se fosse o ser humano, por exemplo, é a máquina humana, assim. É aquele. Como é que chama aquele autor lá, renascentista, que ele escreve até o De Humanis Fabrica Corporis, assim, esqueci o nome dele, assim. Ele descreve como se fosse uma máquina, assim, o organismo, né? o organismo, assim. Então, uma máquina. Hoje em dia está um pouquinho, assim, é claro que assim, tudo tem um pouco de verdade, assim. É claro que assim, funciona como uma máquina, assim, mas não funciona tão bem como uma máquina, assim. Claro que igual, por exemplo, se eu estou com o rim falido, assim, eu posso pegar e fazer um transplante de rim, mas não é igual uma máquina, igual, por exemplo, que está com a embreagem quebrada, assim, você troca e a máquina fica perfeita, assim. Você vai ter que fazer remédio para imunossupressão, vai ter que arrumar aquelas coisas lá e tudo, vai ter uma sobrevida menor do que você teria e tudo. Por exemplo, transplante de cérebro ainda não inventaram, né? Se tivesse inventado, talvez os petistas tivessem solução, mas não inventaram ainda. Então. Mas eu não consigo entender qual que é a diferença. Que eles começaram muito em causa Você lembra tem alguma diferença, por exemplo, em causa. Newton, por exemplo, assim, ele imaginava o universo como uma equação matemática, assim, era tudo medido, era tudo assim, ia colocar uma fórmula matemática, uma equação, aí a gravidade, assim, é o movimento vezes a aceleração da gravidade e tal, e assim, eles até tentavam com isso daí explicar o resto, assim, tudo, né? O Aristóteles, assim, ele pegava uma coisa mais orgânica, assim, uma coisa mais do organismo mesmo, assim. O organismo é um pouco mais complexo, assim. No caso do órgão, do órgão. ele é mais filosófico mesmo, assim, como um todo. Por isso tem essas 4 causas. Aí a ciência moderna ficou só com a eficiente. A primeira foi com material e eficiente, porque são observáveis. As outras 2 não seriam a causa formal e a causa final, porque a causa formal é a essência, então é filosófica, não é o observável. Por isso que eles rechaçaram na modernidade. E a causa final também, você vai aprender isso, você vai ter um raciocínio sobre isso daí, você vai, por que a gente está no mundo, assim, tal.
tal coisa é feita. Por isso que para Aristóteles o organismo seria isso, seria tudo isso, a matéria, a forma, que seria filosófica, e esse que seria o organismo. A causa final é a causa matéria, a forma, a causa eficiente é a causa final. Agora, como eles queriam medir, pesar, medir o causa fenômeno- eficiente só que é A causa eficiente é aquilo que ele fala aqui, ó, é o modo de agente, por que tal coisa, é o que a O que a ciência coisa moderna faz, talvez. É. Por O exemplo, que esse copo faz? É. Ele segura o líquido. Então, igual, por exemplo, aí eles podem esse é a causa eficiente. eles que podem eu medir a entendi. temperatura, até quanto o líquido, se eu colocar líquido quente aí, será que ele vai segurar? Se eu colocar um líquido gelado, se eu colocar um líquido fervendo, aí será que ele vai segurar também? Eles podem variar um pouquinho isso daí, até para colocar. Eles tentavam mais assim, igual o Newton fazia assim, media, via a velocidade das coisas, tentavam jogar assim. Então assim, uma coisa, a causa, por exemplo, final, você não tem como medir assim, ou a essência da coisa assim. por exemplo, cientificamente, na modernidade, o que é isso aqui? Eles vão falar. É um objeto de plástico, o formato cônico, etc., pesa tanto, densidade tanto, mas não vai falar que é um copo. Eles vão falar A essência é o copo. esses daí são polímeros derivados de petróleo, ordenados. É igual aquela com- mensagem que corre na diferença de discurso, aí começa no doutorado, eu não sei falar, depois é do mestrado, aí chega no final, a rapadura é doce, mas não é mole não. Seria a descrição da rapadura, né? O doutorado explicou tudo. Abaixo. Páginas e mais páginas, para explicar.